Vamos para nossas Bíblias, vamos abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, no exato lugar onde nós paramos semana passada, capítulo 15 do Evangelho de João. Vamos ler aqui o versículo 13, 14 e 15. Vamos começar nessa porção. Nós estamos já há um bom tempo falando acerca desses 4 capítulos de João, capítulo 14, 15, 16 e 17. Capítulos esses que foram tratados na nossa última conferência em 2017, no mês de outubro, cujo tema foi a fim de que todos sejam um. Então leamos aqui, capítulo 15, a partir do versículo 13 a 15. Acompanhe na sua Bíblia. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amados, como nós temos visto, esse capítulo 15, ele trabalha com a metáfora da videira, do agricultor, dos ramos. Nós vimos como que o Senhor, Ele nos ensina a necessidade de nós desenvolvermos uma consciência, primeiramente, de que nós somos ramos que dele procedem. Então, a primeira coisa a se compreender nesse capítulo é que existe uma unidade entre a criatura e o Criador. Ou seja, o homem foi não somente criado por Deus, mas como está em Atos capítulo 17, o homem foi gerado por Deus. Ocorre que uma vez que o homem, fatalmente, ele está em Deus, porque não poderia deixar de estar, inclusive, porque todos nós existimos em Deus, né? Nós nos movemos nele, nós vivemos nele, como diz o apóstolo Paulo aos cidadãos de Atenas, na Grécia. Mas é preciso agora, além de saber, de ter a consciência de que nós estamos nele, é preciso desenvolver a consciência de que nós precisamos de permanecer nele. O permanecer é um estado de consciência, é um estado de coração que não somente conhece um fato de que estamos nele, mas de que reconhece a necessidade de ser totalmente dependente do Pai. E essa dependência é o que faz com que nós geremos frutos. Observe na sua Bíblia, no capítulo 15 do Evangelho de João, logo no versículo 5, nós vamos encontrar a primeira declaração: eu sou a videira, vós os ramos. Versículo 2 do capítulo 15, só fazer uma breve revisão, diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então ele diz, o ramo estando nele não der fruto. Aí a pergunta que nós sempre temos que fazer para resgatar o entendimento do texto é: ora, como pode um ramo estando não dar frutos? Ou seja, o fato de o ramo estar, que é um fato irrevogável, no sentido de que o homem não poderia deixar de estar em Deus, mas ele pode não produzir fruto, e a razão é o versículo 5, quando diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, a primeira consciência necessária é o conhecimento de que nós estamos nele, de que nós procedemos nele, de que nós fatalmente existimos em Deus. Mas a segunda consciência, ela parte do coração, não do conhecimento, mas do reconhecimento. Reconhecer que é preciso ser dependente do Pai, reconhecer que sem o Pai, ou sem estar ligado na vida, que é o próprio Cristo, nada se pode fazer. Ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, é em razão dele. E é exatamente a perda dessa consciência é o que a Bíblia chama de a queda do homem. A queda do homem foi o exato momento quando o homem se iludiu e considerou no seu coração enganoso que ele poderia viver sem Deus no seu coração e na sua consciência. E daí agora o homem não pode mais produzir o fruto para o qual ele foi criado. Ou seja, quando Deus cria o homem,
Deus cria o homem para que ele produza frutos. E esse fruto, como nós vemos aqui no capítulo 15, já falamos em mensagens anteriores, é o fruto do amor. Capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando o homem, então, ele tem esse conhecimento e esse reconhecimento de não somente estar em Deus, mas de reconhecer a sua necessidade de permanecer em Deus, essa consciência é que vai levar o homem a produzir o amor. Interessante que no capítulo 15, Jesus coloca o amor enquanto um mandamento no versículo 12. E aí a maioria dos cristãos entendem o mandamento do amor como sendo uma mera ordenança. Ó, irmão, nós temos que amar, porque afinal Deus nos ordena que nós amemos. E aí começa toda a nossa luta, porque eu acredito que todos nós temos de fato o desejo de amarmos uns aos outros. Não é? Temos não somente um desejo, mas um desafio. Mas por qual motivo será que nós fracassamos tanto nessa tentativa de amarmos? Ou seja, nós sabemos que temos que amar, sabemos que o amor é fruto do Espírito, sabemos que o amor é um mandamento, sabemos que somente amando nós vamos, assim, nos tornar discípulos de Cristo, como está aqui no versículo 10, né? Quando diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Ou como diz no versículo, deixe-me ver, versículo 8, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Porque sabendo que é um mandamento, sabendo que somente assim seremos discípulos de Cristo, mas porque temos ainda tanta dificuldade? Não seria o fato de que nós enxergamos o mandamento como uma mera ordem, como um mero mandamento, e aí nós nos dispomos a cumprir o mandamento, por sabermos que é necessário, mas nos falta a fonte desse amor, que é o próprio Cristo. Quando ele diz, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, seja qual for o mandamento, por melhor que ele seja, por mais elevado que ele seja, nós sempre vamos, nós nunca vamos conseguir alcançar o cumprimento de nenhum mandamento pela nossa própria força natural, pela nossa própria capacidade. Afinal, Deus havia dado a lei para o homem no Monte Sinai, por meio de Moisés, só que jamais o homem conseguiu cumprir com a lei de Deus. Por qual motivo? Porque o homem, como está em Romanos capítulo 7, ele toma o mandamento pelo mandamento, e na tentativa, então, de cumprir o mandamento, ele descobre que ele em si mesmo, ou de si mesmo, ele é incapaz de amar. Por isso que no capítulo 15, Jesus ele cria essa metáfora da videira para mostrar a relação orgânica que nós temos com o Criador e a necessidade de nós estarmos completamente conectados a Ele por meio do Espírito, totalmente dependente dEle, para que esse amor, que é a seiva dessa videira, possa fluir por intermédio dos ramos que nós somos. Ou seja, temos uma necessidade de, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, nós termos o fruto do Espírito. O amor é um fruto. O amor é o fruto que o próprio Deus gera em nosso coração. E este amor, então, quando experimentado e quando nós atingirmos a plenitude possível desse amor por nosso intermédio, é que nós vamos, então, chegar ao resultado, ao cumprimento da oração de Jesus Cristo, capítulo 17, abra sua Bíblia, de João, no versículo 21, quando diz assim, olha, a fim de que todos sejam um. Já imaginaram esse dia? A fim de que todos sejam um, quando nós chegarmos a esta unidade. Essa unidade de que diz aqui, é uma unidade, como está lá em Filipenses capítulo 2, de um só espírito, um só coração, de uma só vontade, de um só propósito. Quando nós já não olhamos mais para nós mesmos, mas conseguimos agora ver o outro, ou ver Deus no outro, e passarmos a servir a Deus quando servimos ao nosso próximo. Essa unidade, ela será alcançada somente pelo exercício, pela experiência, pela prática do amor.
Por isso que é dito no versículo 21 ainda, né? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, 3 coisas eu quero levantar aqui nesse texto, para nós entrarmos no tema dessa noite. Primeiro, a necessidade de sermos um. Ou seja, quando o Jesus Cristo ora, dizendo ao Pai, para que todos sejam um, certamente ele está fazendo a oração de um desejo, porque falta a unidade da criatura com o Criador em razão do pecado, em razão da queda, em razão das trevas do coração, em razão do egoísmo. Então a obra de Jesus Cristo é resgatar o homem, resgatando a sua consciência, gerando nele um novo coração, uma nova mente, para que o homem agora cumpra o seu papel de estar totalmente integrado nessa organicidade com o Criador e, consequentemente, com as suas criaturas. O segundo ponto é que essa unidade ela pode ser vista ou pode ser exemplificada na unidade entre o Pai e o Filho. Ou seja, aqui não se refere à unidade da Trindade enquanto substância, mas fala da disposição do Deus Trino de se revelar a nós como sendo sempre um Deus de amor, um Deus que flui amor reciprocamente, o Pai e o Filho, uma relação de amor, uma relação de serviço, uma relação de unidade. Quando nós olhamos, por exemplo, nós vamos ver o Filho como sendo aquele que é Deus completamente, mas que se põe a serviço do Pai, dizendo, aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Imagine só o coração do Filho. Imagine se fôssemos nós, né? Pense o homem, na hora de fazer o serviço difícil, nós sempre queremos empurrar para o outro, né? Não, manda o Josué, manda o fulano, esse serviço não é para mim. Sobretudo na ideia que se tem hoje em dia de igreja, nessa forma de pirâmide de cargos, de funções, em que os que estão acima, eles querem sempre dominar aqueles que estão embaixo. Sempre aquele que está na base da pirâmide é que tem que prestar os serviços àqueles que estão acima. Mas no reino de Deus as coisas não ocorrem dessa maneira. Pelo contrário, o Filho, sendo Deus, ele está totalmente disposto a cumprir toda a vontade do Pai. Aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ele diz, no outro momento, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia, que não seja feita a minha vontade, senão a tua. Enquanto ele esteve na terra, no seu ministério, enquanto servo do Pai, ele cumpriu toda a vontade do Pai, ele pregou a palavra do Pai, ele revelou aos homens o nome do Pai, e até o último momento da sua vida sobre a terra, ele foi completamente submisso ao Pai. Nessa obra, né, essa relação de servo, quando o filho retorna ao Pai, aí o livro de Hebreus registra, logo no capítulo 1, ele vai entrando, e agora o Pai, de maneira recíproca, declara, Deus, o teu trono permanece para sempre. Em outros lugares, o Pai, inclusive 3 vezes declara nos Evangelhos, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então nós vemos, ou nós aprendemos com a Trindade, e aí os homens se perderam no caminho do estudo de Deus nas Escrituras, porque passou toda a história discutindo a Trindade. Se havia 3 deuses, se eram 3 substâncias, e essa discussão toda, muita gente morreu, inclusive. Não somente morreu, mas foi matada, ou seja, se tornou um mártir em razão das discussões em torno da doutrina da Trindade. E se perdeu, então, o principal, porque a discussão sobre a Trindade é uma discussão totalmente tola, porque o homem jamais vai alcançar uma compreensão satisfatória acerca de Deus. Deus é o ser que não se pode ser conhecido na sua plenitude pela mente humana, a despeito de tudo que a Escritura coloca acerca do Deus Trino. Eu sei que o Pai é Deus, eu tenho plena certeza, e o único Deus. Eu sei que o Filho é Deus, e Ele é o único e verdadeiro Deus. E eu sei que o Espírito Santo é Deus, e que Ele é o único e verdadeiro Deus. Isso eu sei tranquilamente, mas a linguagem humana não é capaz de explicar como pode ser esse mistério. Mas a Trindade se revela na Escritura
para mostrar, sobretudo, a relação em amor e uma relação de serviço mútuo. Nós encontramos o Filho que veio revelar o Pai, que veio servir o Pai, que veio cumprir a vontade do Pai. Quando o Filho retorna, ele diz: eu enviarei o Espírito Santo, e ele não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver recebido da minha parte, que eu recebi do meu Pai. Aí nós vemos a ação e ministério do Espírito Santo de total amor e serviço ao Filho. Isso foi perdido ao longo da história. Então, o próprio Cristo coloca essa unidade entre as pessoas da Trindade para demonstrar que tipo de unidade nós teremos quando chegarmos lá, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Então será uma coisa muito gloriosa quando essa oração de Cristo alcançar o seu cumprimento. Item aqui no capítulo 17, versículo 21, que este é o ponto que queremos tratar essa noite, quando no finalzinho diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, aqui há uma oração acerca dos eleitos. Se vocês lerem o capítulo 17 com atenção, Cristo faz uma oração por todos aqueles a quem o Pai deu ao Filho. Ele faz uma oração especificamente pelos eleitos do Pai, pelos predestinados do Pai, com vistas não a uma salvação exclusiva dos eleitos, como se entende que o tema da predestinação seria uma salvação exclusiva para um grupo de pessoas em detrimento do restante. Mas veja no versículo 21 que é dito que esta unidade que os eleitos alcançarão no primeiro momento da história é para que o mundo creia. Está na sua Bíblia isso? Olha direitinho, versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que vai acontecer com o mundo quando o mundo crer que Jesus é o enviado do Pai? Ora, se eles crerem que Jesus é o enviado, eles obterão o quê? Vida eterna. Ou seja, esta unidade tão requerida por Jesus Cristo, que é o alvo da igreja, não que nós seremos os únicos a ser um com o Pai, mas que nós seremos um com o Pai nesta era ou na era vindoura do reino milenar, para servir de testemunho, para que assim nós possamos de alguma maneira, enquanto auxiliadora de Jesus Cristo, enquanto a esposa idônea de Jesus Cristo, a noiva de Cristo, ou enquanto corpo de Cristo, possamos contribuir em alguma medida com o Cristo de Deus que veio resgatar a humanidade. Então, existe um alvo, não é? Existe um serviço a ser prestado pelos eleitos e um alvo para ser alcançado, que é a nossa unidade, para que a nossa unidade promova, então, a unidade do restante da humanidade com o seu Criador. A grande questão é que, às vezes, nós ficamos anos e anos igrejando, né? A gente se reúne, a gente tem as reuniões de oração, ou nós temos a reunião do estudo da palavra, nós temos a reunião geral do domingo, a reunião da família, quando toda igreja costuma se reunir. E aí se passam os anos e anos, e essa unidade parece ainda ser uma utopia. Essa unidade ainda parece ser um objetivo inalcançável, porque parece que nós entendemos muitas coisas, mas falta a vida, né? E por que será que falta o vigor necessário para o cumprimento desta unidade, que só vai acontecer mediante o amor? Somente quando nós darmos o fruto, produzimos o fruto dessa vide, que no capítulo 15 refere-se ao amor. O que está faltando, né?
E no capítulo 15 nós temos a resposta. Eu quero ler com vocês. Capítulo 15, versículo 15. 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Chega no momento do capítulo 15 que Cristo começa a dizer acerca da revelação. Ele fala, olha, vocês são criaturas, vocês foram criados por Deus, vocês são servos, porque foram chamados para servir ao Pai. Entretanto, muito mais do que meras criaturas, muito mais do que filhos, muito mais do que servos, ele diz, eu já não vos chamo servos. Em outras palavras, vocês não são apenas servos, mas vocês também são amigos. Ele fala da amizade no sentido de que agora o Filho, ele conversa conosco, ele nos traz a revelação da vontade de Deus, ele nos dá a conhecer o coração do Pai. Não é verdade que nós falamos as coisas mais íntimas para os amigos? Nós confessamos muitas coisas para os amigos. Nós abrimos o coração para os amigos. E Cristo está dizendo, então, que é nesse relacionamento que ele, então, abre o coração dele para nós. Jesus, quando começou seu ministério, chamou para si 12 discípulos. E ali eles foram chamados para serem discípulos, para serem apóstolos, para servirem com Cristo no seu ministério e servirem, então, após a morte e ressurreição de Cristo. Eles são chamados como servos. Só que durante 3 anos e meio, Jesus vai desenvolvendo maior relacionamento com aqueles discípulos. Ele trouxe para junto de si. Jesus, então, vivia diariamente com eles. Jesus dormia com eles, acordava com eles. Durante o dia, Jesus ia pescar com eles. Ou eles iam com Cristo, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Jesus passava horas e horas conversando com os discípulos. Depois da tardezinha, despedia as multidões, ia para uma casa. E ali eles ficavam conversando acerca das parábolas ditas durante o dia. Jesus ia explicando o significado das parábolas, explicando o significado dos milagres, ia falando acerca dos mistérios do reino de Deus. Então foi desenvolvendo um relacionamento de intimidade com os discípulos. E então, depois de 3 anos e meio, Jesus falou assim, olha, depois de tanto tempo juntos, eu já não vos chamo mais somente de servos, mas nós já desenvolvemos uma intimidade de amizade, de modo que agora eu posso falar com vocês tudo aquilo que está no meu coração, tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu agora transmito para vocês. Eu falo com vocês como um amigo fala a outro amigo. Então, o primeiro ponto a ser ressaltado é que nós nunca jamais poderemos alcançar o propósito de Deus, de produzir o fruto, que é o amor, e produzindo, nos tornarmos discípulos de Cristo, e nos tornando discípulos de Cristo, também podemos glorificar o Pai. O irmão Raimundo está aí? Ajuda aí, irmão, em nome de Jesus. Glorificar o Pai, nisto é glorificado o meu Pai. Nunca poderemos alcançar a unidade se nós não começarmos pela revelação do Pai. Se a revelação não chegar no coração do homem, este homem nunca jamais conseguirá cumprir com a vontade de Deus. Porque a revelação é que abre os olhos do entendimento para que o homem enxergue, para que o homem entenda. Interessante que, quando nós lemos o livro de Tiago, vocês agora poderão se lembrar desse texto, salvo engano, está no capítulo 2 de Tiago, quando o apóstolo diz o seguinte, que Abraão, ele foi chamado de amigo de Deus. Quando você pega a referência que diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus, e você então vai para o livro de Atos dos Apóstolos, e então, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, os irmãos perceberem algo. Vamos abrir nos 2 textos, que os irmãos fazem a verificação. Atos capítulo 7, é o primeiro texto, e também Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 23,
E então, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos ler primeiro Tiago, depois a gente lê o livro de Atos, ok? Tiago, capítulo 2, versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, observe o texto de Tiago. Primeiramente diz que se cumpriu a escritura, a qual diz que Abraão creu em Deus e a fé lhe foi imputada para a justiça. Ou seja, quando foi que essa palavra teve o seu cumprimento? Quando Abraão, ele teve uma experiência de fé com Deus, lá no Monte Moriá, quando se propôs no coração a oferecer o seu filho sobre o altar. Não é isso mesmo? Ou seja, quando ele foi chamado, entendam isso, ele começou uma trajetória de crescimento na fé. Somente então, quando ele desenvolve toda a caminhada de fé e chega ao Monte Moriá, é que a palavra se cumpre, e se cumprindo a palavra, ele é chamado de quê? De amigo de Deus. Ou seja, o ser amigo de Deus é a consumação da sua fé. E tão interessante que quando fala de Abraão, enquanto amigo de Deus, agora vamos para o livro de Atos, capítulo 7, quando diz assim, olha, capítulo 7, versículo 2. Respondeu Estevão: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, quando se faz referência a Abraão, Estevão diz que quem apareceu a ele foi o Deus da glória. Interessante, quando nós usamos os termos, as palavras, geralmente a gente não costuma dar muita atenção para as palavras, a gente usa qualquer palavra, né? Não, o Eterno apareceu a Abraão, não, o Deus, o Criador apareceu a Abraão, o Deus todo onipotente, o Deus onipotente apareceu a Abraão. Mas, interessante que quando o Estevão fala, ele seleciona uma palavra, ele diz, o Deus da glória. Ou seja, é o Deus da iluminação, é o Deus que resplandeceu no coração e na mente de Abraão. Então, Abraão é chamado de amigo de Deus, e Abraão é aquele que tem a revelação. Isso está em perfeita harmonia com o que Jesus fala em João capítulo 15, dizendo que agora os discípulos eram chamados de amigos, porque o pai, ou porque o filho agora estava revelando o coração do pai. Então a revelação é algo de extrema importância. Nem sempre, quando alguém compreende verdades da Escritura, ele obtém revelação. Ele pode obter conhecimento intelectual. Ele pode ter uma compreensão cabal de temas bíblicos sem nunca receber no coração uma revelação. A compreensão pode estar para o estudo, mas a revelação está para uma operação do Espírito Santo. Por isso que eu insisto com os irmãos, a necessidade que nós temos de orar a palavra recebida. Lembra lá na parábola do semeador, que o semeador saiu a semear a semente, que era a palavra do Evangelho, mas a semente, embora boa, que é a semente da palavra do reino, ela tem que ter uma consonância com o coração. Ou seja, só produz fruto se a terra do coração for boa. Então nós temos que orar pelo nosso coração. Temos que orar cada palavra recebida, orar cada palavra ouvida, levar diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso de um coração que seja uma boa terra, porque o Espírito Santo é quem faz a obra em nós. Interessante que no texto lá de Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo fala duas coisas aparentemente contraditórias, mas que se harmonizam nesse sentido. Ele diz assim, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não há uma ordem aqui para nós ou não? Não implica que nós devemos fazer algo ou não. Desenvolvei, é uma ordem, está no imperativo. Em seguida ele parece desdizer o que ele acabara de dizer, quando ele fala, pois é Deus quem efetua em vós o querer. Mas como assim? Se é Ele quem efetua em mim, ou se Ele que realiza o querer e o efetuar, não é Ele quem realiza? Estão ouvindo, pessoal? Como é que Ele me ordena a desenvolver?
Afinal, sou eu ou é ele? É porque existe uma relação, como eu poderia colocar uma palavra interessante? Não de cooperação, mas... mas tem uma palavra melhor. Solidariedade. De ambas as partes. Deus é que tem todo o poder e só Ele pode realizar em nós. Em contrapartida, nós precisamos de buscar isso, de nos apropriar disso e, sobretudo, a maneira de fazer isso é por meio da oração, por meio de nós elevarmos o nosso pensamento e o nosso coração, como quem busca em Deus, ter uma vida de dependência em Deus. Fala, Senhor, eu preciso experimentar estas palavras. Eu preciso compreender o sentido mais profundo dessas palavras. Eu preciso que essas palavras se transformem em revelação no meu coração, para que o meu coração seja completamente iluminado. Porque quando o homem ele recebe a revelação de Deus acerca da verdade, ele imediatamente é liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a revelação de Deus é quando a luz ilumina, dissipando todas as trevas da alma, do coração, da mente, da razão. E aí agora vendo como não seguir aquela luz. Entenda uma coisa, os homens não seguem o Evangelho, e eu vou dizer algo mais forte. Os cristãos, historicamente nós temos visto isso, e mesmo na experiência temos visto isso. Os cristãos não seguem ao Evangelho, não necessariamente porque eles não queiram, mas por falta de revelação. Isso porque o cristianismo histórico instaurou uma forma dogmática de se crer no Evangelho. Ou seja, o crer no Evangelho é receber para dentro de si o Evangelho. Não é simplesmente você dizer que concorda, que acredita. Jesus morreu por mim há 2000, eu acredito que ele morreu. Não é um mero acreditar. É compreender a natureza da redenção. Ora, pastor, e qual que é a natureza da redenção? É aquele que sendo, por breve tempo, abriu mão do ser, esvaziando-se completamente. Essa é a natureza da redenção. Mas eu creio que ele se esvaziou. Mas o Evangelho não é apenas anunciando que ele se esvaziou, o Evangelho é um convite para que nós nos unamos a ele na sua morte e ressurreição. Agora, no sentido de que nós, não sendo, e porque nós não sendo, estamos cheios de nós mesmos, que é o espírito luciférico caído, aquele que não disse, eu serei. Não tem essa ideia? Lúcifer não diz, eu serei? Ele não diz, eu vou subir acima das estrelas dos céus? Ou não disse? Ele não foi enchendo o seu interior de violência? Foi ficando orgulhoso, presunçoso, totalmente independente de Deus? Então nós temos aqui uma visão vamos colocar, paralelas uma à outra, né? Mas totalmente invertida. O que é a queda? É o ser que, não sendo, disse, eu serei. E ele vai enchendo-se daquilo que ele não é, de mera pretensão, de mero orgulho, de mera independência de Deus. Isso é a queda. A queda é o subir. Por isso Jesus fala, aquele que quiser ganhar a sua vida, porque aquele que ganhar, perde. Lúcifer não queria ganhar? Por isso perdeu, é queda. Ou seja, é o inverso. Então, a queda é a exaltação de si mesmo. Ao passo que não há salvação, senão aquele que se esvazia. Isso é salvação. Então, ele se esvaziou, por um breve tempo se fez menor que os homens, Filipenses capítulo 2, assumiu a forma de servo. Alguém diz, não, mas então eu creio no Evangelho. Eu entendo a natureza da redenção. Bem, se você crer, então você está recebendo esse Espírito de Cristo. Esse Espírito de não ser. Por isso que o Evangelho diz, negue-se a si mesmo. Por isso que o Evangelho convida as pessoas ao batismo. Não ao batismo ritualístico meramente, mas à união com Cristo na sua morte, que é
exatamente essa renúncia do ser. Então, infelizmente, quando eu falo que os cristãos não experimentam o Evangelho, é porque eles não conseguem enxergar que o Evangelho não é uma mera palavra anunciada, pregada, ou um evento meramente histórico. O Evangelho é um espírito. O Evangelho é espírito. É uma consciência, um coração. O Evangelho é o próprio Cristo. Assim como a queda e assim como também o espírito anti-Deus, anti-Cristo, também é um espírito. Por isso que João vai dizer na sua primeira epístola que vós tendes ouvido que o anticristo virá. Aí ele diz, e presentemente já está no mundo. O que a religião não faz conosco, né? Quanto tempo ouvindo sobre o anticristo e todos na expectativa, será que ele já nasceu, pastor Josué? De onde ele vem? Da Europa? Será que não é o presidente dos Estados Unidos? Já foi o Bush pai, já foi o Bush filho, já foi o Barack Obama, agora é esse atual, aquele laranjado. Né? Mas não é verdade? Os crentes estão sempre buscando alguma referência meramente temporal, histórica, localizada, fora de si, ao passo que a Escritura diz, não, gente, o anticristo é o espírito do mundo. É um espírito anti-Cristo. E o que é Cristo? Cristo é o espírito pró-Deus. E o anticristo, ele é contra o espírito de Cristo, portanto é anti-Deus. É o espírito que não aceita os atributos divinos, que não reconhece o amor divino, prefere sempre pregar um Deus violento, sempre um Deus mau, sempre um Deus perverso. Isso porque os homens precisam de um Deus perverso, de um Deus mau, de um Deus tirano, de um Deus ameaçador, para que o homem caminhe mais ou menos na linha, saindo vez ou outra, ou constantemente, mas dando-lhe a impressão de que eles estão seguindo. Se tirar o terror que se pinta sobre Deus, eles não conseguem mais caminhar. Aí não congrega mais porque perde o temor. E eles não sabem que temor não é medo. Temor é o princípio da sabedoria. Então, quando se tem sabedoria, então aí você não tem medo de Deus, até porque Deus é amor, e no amor não existe medo. Mas o temor é a consciência de que Deus é tudo. E, portanto, nós nos voltamos a Ele em completa dependência. Então, os crentes, de uma maneira geral, eles não conseguem essa prática do Evangelho, viver o Evangelho, primeiro porque não compreendem a natureza do Evangelho, o espírito do Evangelho, não sabem que o Evangelho é o despojamento de si. E por isso, falta-lhes então, primeiramente, intimidade, o desenvolvimento de amizade com Deus. Eu sei que os crentes oram muito, eles oram muito. Os evangélicos, sobretudo os pentecostais, oram muito, oram nas vigílias, oram madrugadas inteiras. Agora, como oram? Oram com formalidade. Oram não como quem conversa com um amigo. Jamais alguém vai chegar para um amigo íntimo e vai ficar do lado de fora da casa, gritando para ele lá dentro, sem nunca adentrar a casa, só gritando e dizendo, ó fulano, eu estou aqui neste momento. Eu estou aqui na tua presença para te dizer que não, amigo entra na casa, se assenta à mesa, conversa sem entonação de voz, conversa verdades do coração. Ou seja, o resgatar a oração é urgente, porque resgatar a oração é resgatar o diálogo com Deus. Resgatar a oração é conversar com Deus. E eu sou honesto, eu me recuso a qualquer forma de oração que não seja conversa. Que não seja abrir o coração. Que não seja chorar. O choro da alma. Não para que as pessoas vejam. Olha como Jesus disse, quando orardes, entra no teu quarto. Fecha a porta. E fala com o Pai Celestial que Ele está te ouvindo em secreto.
Por isso que Paulo diz, orai sem cessar. Ora, eu oro sem cessar porque eu estou a todo tempo e a todo momento com Deus. Ele em mim e eu nele. E, portanto, conversamos como amigos. E conversamos sobre o reino de Deus. E conversamos sobre a vontade de Deus. E conversamos sobre os meus e os nossos problemas interiores, as nossas estruturas. E se você começar a desenvolver essa oração, você vai passar a ouvir a Deus constantemente. Deus vai falar com você a todo momento. Nas simples coisas Ele fala conosco. Ele aponta, Ele revela, Ele mostra. Ele desvela o coração. Ele mostra os problemas, as trevas. E aí então, nessa relação de intimidade e de amizade, ocorre que vem a revelação. Pastor, e a revelação o que é? Revelação de quê, afinal? Bem, no capítulo 15 de João, fala sobre a revelação. Capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, olha, vos tenho dado a conhecer. Ou seja, o filho, ele ouve o coração do pai, ele conhece o coração do pai, a vontade do pai, e agora ele revela. Só que não para por aqui. A revelação é o primeiro passo. Veja que a revelação, ela é única e exclusiva de quem? A revelação, ela é única e exclusiva de quem ou para quem? Versículo 15 do capítulo 15. Já não vos chamo servos. Então vamos imaginar que há muitos servos. Amém? Aí continua. Já não vos chamo servos. Ou seja, a relação entre o discípulo e o seu senhor transcende os limites do serviço. Já não vos chamo servos. Ou seja, alguma coisa foi adicionada nessa relação. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Quantos amigos de Deus nós temos aqui? Não precisa levantar a mão. Amigos, amigo, relacionamento. Intimidade. Mas intimidade não é aquela intimidade, porque, infelizmente, no meio do cristianismo, há muitos jargões, né? E um dos jargões é intimidade com Deus. Eles entendem intimidade enquanto aquelas longas orações, os longos jejuns, as longas vigílias, enquanto intimidade está relacionado à amizade. No sentido de que você conversa com Deus abertamente. Entra o papel da oração. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ou seja, para quem é que ele revela as coisas? Para o servo ou para os amigos? A revelação, portanto, é única e exclusiva para quem? Para os amigos. A revelação é para os amigos. Ah, pastor, mas então, como é que pode ser? Então, tem aquele que é amigo de Deus, aquele que não é amigo de Deus? Ora, a amizade com Deus se faz no relacionamento. Ou seja, quantos desenvolverem relacionamento com Deus se tornarão os seus amigos. Quando nós olhamos, por exemplo, para os 12 discípulos de Cristo, nós vamos encontrar que tinha 3 grupos diferentes. Vamos colocar 4 grupos diferentes. Falando dos discípulos de Cristo. O primeiro grupo, mais disperso, o que menos recebeu informações ou revelações de Cristo era a multidão. A multidão, ela tinha aquele compromisso, não tinha aquele compromisso de seguir a Cristo porque Ele era o Cristo. A multidão queria espetáculo, show, queria ver o milagre acontecendo. Queria a multiplicação dos pães, queria ver o cego curado. A multidão não tem compromisso com o Cristo de Deus. A multidão, no momento difícil, abandona Cristo. A multidão, no momento mais dramático, começa a clamar: crucifica-o, crucifica-o. Então a multidão é sempre a maior parte.
Mas aí nós temos um segundo grupo, um pouco mais seleto, que era, no caso, os 12, que estava com Cristo. Quando as multidões se dispersavam ou eram despedidas, Jesus estava sempre com os 12, geralmente numa casa. Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 13, que depois que Cristo falou em parábolas às multidões, chegando em casa, ele foi explicar o sentido daquelas parábolas para os 12. Para os 12. Então esses 12, eles tinham um nível de aproximação maior com Cristo, maior do que tinha a multidão. E esse grupo de 12, eles tinham algo a mais, foram desenvolvendo algo a mais, portanto recebeu mais de Deus. Mas aí tinha um outro grupo, um terceiro, que era menor, que era Pedro, Tiago e João, que esteve com Cristo no Monte Tabor, quando viram o Cristo glorificado diante dos seus olhos. Era um grupo menor do que os 12. Então era um grupo que tinha ainda maior intimidade com Deus e, portanto, maior comprometimento. De acordo com o nível de aproximação, daí se determina o nível de comprometimento. Mas embora tivesse 3 ali no núcleo, somente João era aquele que colocava a sua cabeça no peito de Jesus. Jesus deitado, ele ia lá e colocava e ficava ali ouvindo Cristo falar, mas ouvindo o pulsar do coração de Cristo. Tanto é que ele é chamado de o discípulo amado. É o discípulo do amor, porque ele desenvolveu maior sentimento, maior aproximação. Era aquele que estava ao pé da cruz, no momento de maior angústia de Cristo. Quando Cristo foi preso, os demais discípulos fugiram, mas João, ele estava dentro da sala do julgamento, ao lado. Quando Cristo estava na cruz de pendurado, ele estava ao pé da cruz. Olha como o nível de aproximação, de intimidade, de compromisso. Por isso que João, dentre todos os que escreveram o Novo Testamento, é o que mais revela a natureza de Deus. Paulo é o grande doutor do Novo Testamento. Amém por isso. Eu tenho uma admiração muito grande por Paulo, pelo conhecimento dele, sobretudo do aspecto judicial da salvação. Mas João é o que escreve o evangelho orgânico de João, que está ao lado, paralelamente aos 3, Mateus, Marcos e Lucas, que são de natureza judicial. É ele quem escreve as 3 epístolas. É ele quem fala a célebre frase, Deus é amor. É ele quem fala nas epístolas e no evangelho profundamente acerca da natureza de amor do Pai. É ele quem traz a revelação clara de que o Pai, ele não foi o Pai quem matou o Filho, tampouco exigiu a morte do Filho. Ele diz, olha, o Pai me ama. E se vocês fossem filhos do meu Pai, vocês também me amariam e não queriam então me matar. Porque João representa esse nível maior de vínculo, de intimidade e, portanto, de revelação. Tanto é que no meu livro, A Dracma Perdida, não sei se vocês já leram, se não leram, eu diria que leiam. A Dracma Perdida é o livro do século. Vocês sabiam? É o livro do século, estou profetizando. Com todo o respeito a todos os livros, meu livro é humilde, mas as ideias que lá estão são profundas, são grandes, grandes, grandes. E agora estou escrevendo um outro livro, que é continuidade desse, Os Caminhos da Vida. Coisa mais linda. E a personagem principal da Dracma Perdida chama-se Ioannes, João. É o discípulo do amor. E nesse livro ele próprio argumenta dizendo que ele compreendeu tudo aquilo porque ele não recebeu a revelação de outros, ou não recebeu apenas ouvindo, mas diretamente do coração de Cristo, quando ele encostava a sua cabeça no peito de Jesus. Muito bem, então a revelação é o primeiro passo. Essa revelação é a revelação da palavra de Deus. Capítulo 17 de João, abra a sua Bíblia.
capítulo 17 do Evangelho de João. Veja o que diz no versículo 4 em diante. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e que creram que tu me enviaste. Queridos, em nome de Jesus, percebam isso. Ele fala no capítulo 15, acerca da revelação. Eu tenho falado para vocês tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Agora, aquilo que ele disse, versículo 8, é a palavra de Deus. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Ou seja, a revelação não é qualquer tipo de revelação. Não é qualquer tipo, porque muitas vezes a pessoa estuda, por exemplo, escatologia, então ela entende as profecias. A revelação de como vai ser o fim do mundo. Seria isso, a revelação? A revelação é a palavra de Deus, a revelação é Cristo, é o coração de Deus. A revelação é a palavra de Deus, a revelação é Deus revelado na pessoa de Jesus. Eu pergunto, não sabiam porventura os judeus acerca da lei de Moisés? Não sabiam os hebreus acerca dos profetas? Não liam eles todos os sábados na sinagoga? Não faziam a leitura da lei dos profetas? Não tinha as grandes escolas teológicas do judaísmo? O judaísmo era totalmente suprido de escribas, de fariseus, de mestres, de doutores da lei. Os hebreus eles eram completamente aplicados nos estudos das Escrituras. Entretanto, eles não conheciam a Deus. Mas como não, pastor, não conheciam a Deus? Lógico que não conhecia. Primeiro, eu posso apresentar duas provas rapidamente de que eles não conheciam. Primeiro, eles mataram a Cristo. Os hebreus daquele tempo mataram porque não reconheceram em Jesus o Deus a quem eles serviam. E a segunda prova é Saulo de Tarso, que sendo homem douto nas Escrituras, pôs-se a perseguir a todos os que serviam e seguiam a Jesus Cristo, porque tinha Jesus como impostor. Saulo, tinha Cristo como impostor. No dia que o Deus a quem ele servia apareceu diante dele, e Saulo disse, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Curios? Adonai. Ele chama a quem ele vê de Senhor. Então ele chama de Deus. Entretanto ele pergunta, quem és tu? Então também não conhecia. Se os hebreus, dotados com todos os aparatos teológicos, as escolas teológicas, rabínicas, a lei, os profetas, a própria cultura deles era uma cultura teológica, não conheciam a Deus, porque só conheciam a Moisés e aos profetas, e não conseguiram ver na lei e nos profetas o Cristo de Deus. E por que não conseguiram? Porque perderam aquilo que dele se falava e ficou apenas com as histórias. Eles sabiam todas as histórias, todas as conquistas, sabiam todos os números de quantos milhares foram mortos na batalha tal, quantos caíram à espada na batalha tal. Sabiam tudo das guerras, das histórias, mas não sabiam do caráter e do amor do Pai. Veio Cristo, olha o que Jesus está dizendo, atenta em nome de Jesus para isso. Versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Olhem para mim. Quem já leu esse texto aqui outra vez, esse versículo? Quando você leu, você entendeu? Quando ele disse, manifestei o teu nome aos homens. O que é manifestar o nome?
Primeiro, o que é o nome? João Batista, fique de pé, por gentileza. Olhem para o João Batista. João Batista dos Santos, de Souza. João Batista Rodrigues de Souza. É o nome dele. Não é? Não é. Agora, João Batista Rodrigues de Souza se escreve J-O-A-T-I-O R-O-D-R-I-G-U-S, não é? Faltou Batista. B-A-T-S-I-T-A, né? Muito bem. D-E-S-O-U-S-A. Eu falei as letras. Isso é o nome? As letras é o nome? João Batista Rodrigues de Souza é uma pessoa. Se eu mostrar o nome escrito de alguém para o Josué, Josué vai falar assim, eu sei ler o nome, mas não sei quem é. Sim ou não? Aí eu teria que levar o Josué ao João Batista, para que ele pudesse conhecer o João Batista. Teria que ouvir o João Batista, comer com o João Batista, gastar tempo com o João Batista, caminhar com o João Batista, viver com o João Batista. Concorda, Josué? Eu estou equivocado. Então, o nome é uma pessoa. Obrigado, João Batista. Pode sentar. Então, imagine vocês que um dia o pai disse a Moisés o seu nome, ou deu a si mesmo um suposto nome. Por que suposto nome? Porque Deus não tem nome. Porque o nome está para os homens, o nome está para as coisas. Porque o nome designa um objeto, delimitando-o. Por exemplo, eu sei que isso aqui é um copo. Então, a palavra copo quer dizer que isso não é isso, nem aquilo outro. O nome, ele restringe um objeto, ele conceitua, ele define, ele põe fins, põe fim, põe termo a um objeto. E o nosso Deus, que é transcendente a tudo, que nome poderia contê-lo, já que o nome contém a ideia de algo? Que nome poderia conter aquele que é eterno, que é absoluto? Nenhum nome. Aí Deus, para o homem, ele vai falando vários nomes, mas nomes que para o homem é possível compreender alguma coisa acerca de Deus. Então, nenhum nome que se tem acerca de Deus, nem Yahvé, nem Jeová, e nem qualquer outro nome, poderia dizer com exatidão tudo aquilo que ele é. Mas então, ele dava um nome possível. Tanto é que nós vamos encontrar uma série de nomes de Deus em todo o Antigo Testamento. Ora, o Senhor dos Exércitos, ora, o Senhor da Paz, ora, o Senhor da Provisão, ora, o Senhor da Guerra, ora, o Senhor... Para quê? Para ir apresentando aspectos de Deus, não necessariamente a plenitude do ser divino. Só que esse nome era apenas um nome para os hebreus. Entendam isso em nome de Jesus. Era preciso que esse nome fosse revelado. É como que dissesse, você sabe o nome de Deus? Sim, é Yahvé. Mas você sabe quem ele é? Você sabe o nome, mas você sabe quem é Yahvé? Porque Yahvé não deve ser visto como um nome, mas como uma pessoa, porque o nome se refere à pessoa. Então diz, manifestei o teu nome ao mundo, ou aos homens que me deste do mundo. Em outras palavras, eu mostrei a sua pessoa ao mundo. Eu mostrei o teu coração, a tua alma, o teu ser aos homens que me deste do mundo. Versículo 5 ou 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos deste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. E eu pergunto, vocês reconhecem que Cristo é a plenitude de todas as coisas? Sim ou não?
Isso é grande. Agora você reconhece que esse tudo que o Filho é em plenitude provém do Pai? Então o Filho nos leva ao reconhecimento do Pai enquanto a fonte de tudo. Tudo é o Pai. O Pai está nos conduzindo, ou melhor, o Filho está nos conduzindo a essa consciência de que o Pai é a fonte de tudo. Mas olha o que diz o versículo 6. E eles, ou melhor, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens, versículo 7. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. É isso? Reconhecem? Reconhecer é muito mais do que conhecer. Reconhecer é você não somente ter a consciência daquilo, mas você agora está totalmente receber aquilo no seu coração como uma verdade para si. É o reconhecimento. Versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Esta é a revelação. É a palavra de Deus, é o próprio Cristo, é o nome do Pai, é o coração do Pai, é a natureza do Pai, é o ser do Pai. Isso só por meio de revelação. Só por meio de revelação. E tem mais, sempre quanto mais você tocar na natureza do Pai, mais distante você vai ficando do cristianismo histórico. Mais distante. Mais o cristianismo vai te desprezar. Mais o cristianismo vai te abortar. Porque o cristianismo, ele não, enquanto religião oficial, estabelecida, religião do Ocidente, não me refiro ao cristianismo no sentido da fé cristã em Cristo, não. Me refiro à organização multifacelada, dogmática, histórica, que tem apenas os dogmas do Evangelho, que tem apenas uma teologia sistemática. E ela é sistemática exatamente porque ela não comporta a organicidade do Evangelho. Ela tem que ser sistematizada em forma doutrinal, conceitual. Você acredita nisso? Nisso acredito. Então, batiza, pronto. Mais um para o curral. Aí vai enchendo. Mas o fato é que quanto mais você conhece a natureza do Pai, o caráter do Pai, você vai se comprometendo não com os dogmas, porque o dogma fala o seguinte, só uma ideia para vocês pensarem. O dogma fala o seguinte, o homossexual, ele não pode servir a Deus. Não é assim que eles falam, não? Não pode. Aí por que não pode? Porque é pecado. Deus manda matar, lá no Antigo Testamento, manda matar. E aqui no Novo, aí vai citar aqueles 3 textos, né, de Romanos 1, que não diz respeito ao assunto, mas vamos citar. E por isso, essas pessoas, elas são rechaçadas do meio cristão. Aí quem fica, fala, não, eu estou aqui porque eu sou hétero. Grandes coisas. Hétero impuro, hétero invejoso, hétero cheio de cobiça, cheio de maldade, de ódio, de inimizade, de facção. Se fôssemos fechar as portas, não é, para as pessoas, começaríamos pelos héteros. Pastor, você está fazendo apologia? Não, não é apologia. Todos nós somos carentes de Cristo. Todos. Em todos os níveis. Todos carecem de perdão. Todos carecem de mudança. Mas é um dogma já estabelecido que seleciona as pessoas. Querem ver uma coisa? Chega numa igreja tal, se você não guarda o sábado, você não pode ser membro daquela igreja. O dogma fala, não, aqui você não pode. Porque o meu trabalho depende do sábado. Mas infelizmente você não pode servir a Deus,
Porque o nosso dogma acerca de Deus impede. Isso é teologia sistemática. Isso é uma doutrina sistematizada e colocada como empecilho para que a pessoa cresça no Evangelho. Em outro lugar, se você é doador de sangue, não pode. Em outro lugar, se você não colocar um pano sobre a cabeça, não pode. Se você corta o cabelo, não pode. Não pode. Não pode. Por quê? Porque o cristianismo, né, histórico, dogmático, ele não comporta a palavra de Cristo, que diz o seguinte: eu não vim para os sãos, eu vim para os perdidos. O problema é que os crentes acham que eles não estão perdidos. Porque eles rezam a cartilha. E em tudo isso não se vê expressão do amor de Deus. Bem, mas então nós vimos que a revelação é para os amigos. Esta revelação é a revelação do ser do Pai, do coração do Pai. Quanto mais você conhecer o Pai, mais fora do cristianismo você vai ficar, mais você vai ser ignorado, vai perder pessoas, vai perder amigos. É o caminho do evangelho orgânico. Não tem outro caminho. Nem Jesus escapou disso. Jesus que era Jesus. Só que eu penso que para ele era mais fácil ele encarar a situação do que nós, seres humanos, né? Os meros mortais. Mas chegou uma ocasião que toda a multidão, ou melhor, as multidões, abandonaram a Cristo, com um argumento dizendo: duro é esse discurso. Não podemos aceitar essa palavra. Simples assim. Está em João, capítulo 6, versículo 60. As multidões abandonaram a Cristo. Nada mais natural, porque elas não queriam aquele tipo de discurso que revela o Pai, o ser do Pai. Bem, mas a revelação é o primeiro passo. A revelação. Essa palavra, uma vez revelada, ela tem que surtir um efeito dentro de nós. E esse efeito é o que está no capítulo 17, versículo 17. Leia comigo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Segue-se a revelação, os sermos santificados pela palavra. Agora é o efeito que ela vai causar em nós. É aquilo que ela vai gerar em nós. A santificação por meio da palavra. Interessante, sem nenhum tipo de... Mas o nosso ministério, ele já... Quando nós começamos este ministério, ele não tinha nome. Não tinha nome nenhum. A gente apenas colocava um versículo escrito numa placa. E nós nos recusávamos a ser chamado por qualquer nome denominacional. Passado o tempo, nós fomos compreendendo algumas coisas e fomos deixando o ranço para trás e o Senhor nos ganhando para uma visão mais clara. Nem tanto, mas era um avanço. É um passo de cada vez. Aí começamos a nos identificar como comunidade cristã em Ceilândia. Né? Tem até uns vídeos bem antigos, comunidade cristã em Ceilândia. Ok. Mas aí nós passamos para um outro nível de entendimento, e aí nós entendemos que nós deveríamos usar o nome de ministério. No entendimento que nós éramos apenas uma parcela do corpo de Cristo, muito insignificante, por sinal, e que Deus nos tinha dado uma incumbência, ministério enquanto serviço, enquanto incumbência. Mas aí surgiu o nome ministério de volta à palavra. Quando nós usamos esse nome, quando nós entendemos que deveríamos ser identificados este ministério enquanto um ministério que convida os homens a voltarem para a palavra, nós ainda não fazíamos a distinção entre Bíblia, Escritura e palavra de Deus. De volta à palavra, mas ainda numa visão teológica, era muito mais de volta às Escrituras. Daí só então, com o tempo, entendemos que a palavra de Deus é muito maior, sem dúvida, do que a Escritura. A palavra de Deus não é uma questão de tempo, nem de espaço,
nem quantitativa. A palavra de Deus é uma questão qualitativa, de qualidade, porque fala do ser do Pai. Então hoje nós entendemos claramente por que o Senhor nos conduziu a esta identificação no sentido do serviço do ministério. É um ministério que nós somos convidados diariamente a voltarmos à palavra de Deus, que é uma pessoa, que é o Evangelho. E uma vez que se volta à palavra de Deus, não ao ministério de volta à palavra. O ministério é o serviço, mas que todos nós nos voltamos a Cristo enquanto a palavra de Deus, e isso é muito relevante. Alguns falam, não, pastor, mas tanto faz, a Escritura, não é uma coisa só. Não, não é mesmo. Se você se voltar às Escrituras, no sentido de tê-la como alvo da sua fé, você vai cometer o mesmo erro que os judeus cometeram. Qual erro, pastor? Jesus disse, está lá em João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Jesus disse, olha, para os hebreus, vocês examinam as Escrituras. É um fato. Vocês examinam, porque vocês julgam que nelas tem vida eterna. Então, eles tinham um exame minucioso das Escrituras. Porque eles acreditavam, sim, dessa maneira, que no estudo meticuloso e na observância de cada palavra, obteriam eles vida eterna. Aí Jesus disse, e são elas que de mim testificam. Em outras palavras, quem é maior, o testemunho ou o testemunhado? Quem é maior, a testemunha ou aquele de quem se testemunha? Não, as testemunhas são elas que testificam de mim, elas dão testemunho de mim, elas falam a meu respeito. Quem é maior, o Cristo, de quem a Escritura dá o testemunho, ou a Escritura enquanto mero registro do testemunho? Cristo. Então, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. E, contudo, sendo eu aquele de quem elas dão testemunho, vocês não querem vir a mim para terdes vida, mas vocês vão a ela para ter vida por meio dela. Aí Paulo viria a completar em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que se a lei, que é o texto de Moisés, pudesse dar vida, a justiça seria proveniente da lei, e não por meio de Cristo. Por isso que Cristo falou, não somente eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, mas disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí ele olha para aquele tanto de crente judeu com a Bíblia na mão, com a lei e os profetas debaixo, e diz, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está convidando aqueles que se entregaram às Escrituras, fazendo dela o fim da sua fé. Não que a Escritura não tenha valor, tem muito valor, lógico. Mas o valor dela é secundário. Vocês entendem isso? Elas apenas falam de uma pessoa com a qual nós devemos desenvolver um relacionamento. As pessoas estão cheias de histórias da Bíblia. Sabe as histórias? Por isso que tem um coração tão cheio de sangue. Se você torcer as Escrituras, vai sair muito sangue. Não vai? Aí vem Jesus para revelar o Pai. Não podemos cair no mesmo erro dos judeus, de fazer da Escritura o fim da nossa fé. Não, façamos dela o meio para ver Jesus. Jesus, portanto, é o alvo de toda ela. Tira Jesus da Bíblia e o resto pode queimar, não dá nada. Só história, 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 história. Tira Jesus da Bíblia. Pastor, mas pode queimar? Pode. Tirou Jesus, não fica nada. Ficam as histórias muito mal contadas, né? Mas com Jesus, toda a história faz sentido. Porque ele vai dar o sentido a tudo o que acontece. Aí as histórias ganham sentido. É como a minha história. A minha história sem Jesus
não serve para nada, mas se coloco Jesus na minha história, dá sentido à minha vida, dá sentido à minha história. De todo modo, a palavra, então, nos santifica. A santificação da palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é que vai produzir o resultado, que é exatamente o fruto da vide, que é o sermos um. Então nós estamos nesse caminho, nós estamos nessa direção. É preciso mais do que nunca, eu quero reforçar o meu apelo a vocês, que nós precisamos tomar todas essas palavras em oração. Estou preparando uma série de mensagens só sobre Jesus, a partir dos evangelhos. Olhando por várias perspectivas do viver, do andar, a começar pela sua infância, passando pelo seu ministério e dando uma atenção toda especial sobre os últimos momentos, sobre a última semana de Jesus, que é a semana da sua paixão. Para que, por meio dessas mensagens, nós possamos conhecer um pouco mais acerca do caráter do Pai. Ou seja, termos aqui a manifestação do nome de Deus. E se esse nome se manifestar a nós, virá a revelação, e vindo a revelação, virá o quê? A santificação, por meio da palavra. E a santificação é que vai nos fazer ser um com Deus, como o Pai e o Filho o são. Amém?